Nessa aula nós vamos continuar discutindo os fundamentos da mecânica. Em especial, nós vamos estudar o princípio do determinismo newtoniano, que é um dos pilares centrais da mecânica clássica. E como a gente vai ver, ele é o que está por trás da segunda lei de Newton. Bom, como a gente comentou em vídeos passados, o problema central da mecânica é, dadas condições iniciais, como que eu posso prever o movimento? E isso, em certos casos, pode ser de dramático interesse. Nessa ilustração aqui, por exemplo, nós temos um asteroide se aproximando da Terra. E, bom, você quer saber se é preciso ou não se preocupar. A pergunta natural que se coloca, então, é a seguinte. O que a gente quer dizer por condições iniciais? De uma maneira mais precisa, o que eu preciso saber sobre o movimento para que eu seja capaz de prevê-lo? Em particular, será que o conhecimento das posições dos objetos num dado instante são suficientes? Ou seja, olha essa figura aqui. Você tem aqui uma foto do sistema solar, foto entre aspas, né? Será que se eu, em um dado instante, eu conheço aqui a posição de todos os planetas, asteroides, satélites, será que isso é suficiente para eu saber como que o sistema vai estar daqui a pouquinho? Então, um aspecto central que a gente vai destacar, e que o princípio do determinismo newtoniano vai destacar, é que isso não é verdade. O conhecimento das posições, por si só, não é suficiente, é necessário algo a mais. E isso pode ser visto numa situação bem cotidiana, bem corriqueiro, que é, imagina que você tem aqui um pêndulo simples, tá? Então, você tem uma massinha presa por um fio ao teto, e eu estou analisando isso em duas situações diferentes. Primeira situação, você deixa esse pêndulo parado aqui na posição de equilíbrio dele, e na segunda situação, eu deixo aqui o pêndulo ficar oscilando em torno da posição de equilíbrio. Então, ele fica indo para a direita, como está aqui a setinha ilustrada, aí daqui a pouco ele vem aqui para a esquerda, e assim por diante, ele fica oscilando em torno da posição de equilíbrio. E em algum momento, como esse ilustrado na figura, ele está exatamente passando aqui pela posição de equilíbrio dele. E aí, nessa situação, nesse momento, tanto a situação 1 quanto a situação 2, tudo está na mesma posição. A massinha está na mesma posição, o fio, o teto, o laboratório, está tudo igual. E, no entanto, o movimento subsequente é diferente. Então, isso mostra que saber só a posição em um dado instante não é suficiente, tá? Para saber qual vai ser o movimento subsequente. É necessário algo a mais. E o que o princípio do determinismo newtoniano vai dizer é que você precisa saber não só as posições, mas também as velocidades. Então, para tornar essa discussão mais precisa, o princípio do determinismo newtoniano ele vai dizer que, conhecidas as posições e velocidades em um instante de tempo de todas as partículas que compõem um sistema isolado, então aqui também é ênfase em isolado, nós então podemos prever seu movimento subsequente. Então aqui a gente já tinha enfatizado que precisa tanto de posição quanto das velocidades, mas também é importante enfatizar que você precisa estar lidando com um sistema isolado e conhecer as posições e velocidade de todas as partículas. A intuição para isso, de maneira bem física, seria a seguinte: imagina que você tem aqui essas partículazinhas que estão marcadas aqui em vermelho, tá certo? Então aqui vamos supor que esse seja o meu sistema de interesse, eu quero estudar o movimento das partículas vermelhas. Mas imagina que aqui perto eu tenho uns xizinhos azuis, né? Tá certo? Então aqui tem um xizinho azul, e aqui tem um outro xizinho azul, não ficou muito xizinho não, mas tudo bem. E aí, imagina que eles estão perto e estão afetando também aqui o movimento das partículas vermelhas. Então, saber apenas as posições e velocidade das partículas vermelhas não vai ser suficiente para dar um movimento do sistema. Eu preciso botar também a posição da azul, a velocidade da azul, das azuis, né? Tá? Então, a ideia é que é importante, primeiramente, você descobrir quais são as partículas que importam ali para o seu sistema. E a ideia é que se o seu sistema não é isolado, é porque tem alguém de fora que está influenciando, e aí você pode pegar esse alguém de fora e incluir e fazer um sistema maior. Então, por exemplo, eu chego aqui e faço um sistema maior aqui que eu estou circulando em verde, que contenha as bolinhas vermelhas e os xizinhos azuis. E aí você for fazendo isso, chega uma hora que você botou todo mundo que importa e você tem um sistema isolado. Essa é a intuição que está por trás também aqui desse princípio do isolamento, ou seja, que diz que todo sistema que não é isolado parte de um que o é. Então aqui essa discussão mais intuitiva, mas agora vamos ser um pouco mais formais. Então, por definição, o sistema é isolado se as partículas que o compõem estão infinitamente afastadas de todas as outras. Então, por essa definição, quer dizer, rigorosamente falando, só o universo é um sistema isolado, bota tudo que tem no universo dentro do mesmo sistema, o que não é nada prático, naturalmente.
Mas, por sorte, vários sistemas cotidianos, você, com poucas partículas ali, com poucos graus de liberdade, você consegue ter um sistema que é aproximadamente isolado, tá? Então, por exemplo, você solta um objeto pela janela, vamos supor que você possa desprezar a resistência do ar. Então, só o objeto e a Terra, os dois juntos, formam um sistema que é aproximadamente isolado, no sentido que, para ajudar o movimento do objeto, basta você levar em consideração a influência que a Terra exerce sobre ele e pode desconsiderar o restante. Então, ao longo do curso, a gente vai ver como torna mais precisa essa discussão, em que condições a gente pode considerar um sistema isolado. A gente vai ter que desenvolver várias outras técnicas para poder quantificar isso melhor. Mas, do ponto de vista formal, conceitual da teoria, a ideia é, se você tem um sistema isolado, então, você conhecendo as posições e velocidades num dado instante, de todo mundo que está nesse sistema, você prevê o movimento subsequente do sistema. Esse é o aspecto mais fundamental da segunda lei de Newton. E também quero chamar a atenção, como a gente discutiu nos vídeos passados, quando a gente falou de referenciais inerciais, as leis da mecânica elas não são as mesmas em todos os referenciais. Tem uma classe de referenciais que é mais fácil, que são os referenciais inerciais. E todos esses princípios que a gente está começando a enunciar agora, tá? E que vai ocupar o próximo vídeo também, são princípios que somente são válidos em referenciais inerciais. Então, aqui, por hipótese, a gente está o tempo todo desse vídeo supondo que a gente está no referencial inercial e depois, bem mais para frente no curso, a gente vai aprender o que acontece quando o referencial não é inercial. Tá? Isso dito, está faltando aqui uma peça nesse enunciado do princípio de determinismo newtoniano, que aqui está a ideia geral conceitual do princípio, mas para a gente matematizar a ideia, a gente vai precisar de um passo a mais. Então, matematizando melhor assim, o que a gente discutiu, a ideia é que para a gente conseguir então determinar o movimento, a gente precisa do conhecimento de uma função que é chamada função aceleratriz. Então, matematicamente, a ideia é que se você tem um sistema isolado, que é formado por N partículas, e se você está então em um referencial inercial, você pode dizer que a aceleração da partícula K do sistema vai ser uma função das posições e velocidades de todas as partículas que compõem o sistema. Tá? Então, nota que isso aqui torna então matematicamente mais preciso o que a gente tinha enunciado, que a ideia, voltando aqui no enunciado geral, é que conhecidas as posições e velocidades, a gente pode prever o movimento. De que maneira? A ideia é que se você tem a posição e velocidade, você descobre quem é a aceleração. Sabendo a aceleração, você pode agora calcular o movimento. E a gente vai ver como faz esse último passo em bastante detalhe ao longo do curso. Ou seja, como a partir do conhecimento da aceleração, a gente efetivamente pode calcular o movimento. Vai resolver equações diferenciais, vão ter certas técnicas que a gente vai ver ao longo do curso. Agora eu não quero que vocês se preocupem com isso. O que é central é a gente destacar que a aceleração ela é uma função das posições e velocidades que compõem o nosso sistema. Essa função ela está ligada, para quem aí já viu na Física 1 e tal, com o conceito de força, mas eu quero justamente que vocês não pensem em força agora. Ou seja, a ideia é que o aspecto mais central da segunda lei de Newton é que a aceleração é função das posições e velocidades. E falar em força às vezes até atrapalha um pouco a entender o significado físico do que tem o princípio de determinismo newtoniano. A gente, mais para frente no curso, vai introduzir o conceito de força, ele é importante, mas nesse momento é melhor. Eu quero justamente que vocês não pensem em força ainda, força é um conceito que a gente não definiu. Ou seja, o significado mais central da segunda lei de Newton é que, conhecidas posições e velocidades, você determina a aceleração. E a gente agora vai discutir alguns exemplos para ver isso um pouquinho melhor. Então, esse princípio ainda deve estar bem abstrato. Vamos começar vendo ele em exemplos corriqueiros. Na verdade, num exemplo que às vezes vocês já fizeram cálculo até no ensino médio. Então, imagina que você tem aqui um pêndulo simples, tá? E aqui, então, essa massinha que está presa pelo fio, ela está pendulando aqui, ela está oscilando, tá? E aqui tem um pedacinho, então a trajetória como um todo seria aqui um arquinho de círculo, né? E no ensino médio, às vezes você tem uns problemas que pedem para determinar qual é a aceleração da bolinha num dado ponto da trajetória. E aí, lá no ensino médio, na Física 1, vocês veem que é conveniente você decompor a aceleração em duas parcelas, uma parte centrípeta e uma parte tangencial. E a parte centrípeta, a gente aprende a calcular, ela é dada pela velocidade ao quadrado dividida pelo raio da circunferência, que aqui é o comprimento do fio, tá? E a aceleração tangencial a gente obtém pegando aqui a componente da aceleração da gravidade tangente ao movimento. Então, peço para vocês pausarem o vídeo,
tenta fazer esse cálculo, é uma revisão boa do que vocês viram em Física 1, de cálculos que vão ser importantes para a gente, tenta chegar nessas duas expressões. Mas aqui, para esse vídeo até, na verdade, o importante não é nem o cálculo. O que eu quero que vocês notem dessas expressões é que você fornecendo o ângulo e a velocidade, você determina a aceleração. Ou seja, a aceleração é uma função da posição e da velocidade. E isso é uma coisa que já estava presente em vários exemplos. Você pode achar vários outros exemplos como esse no que vocês fizeram já em Física 1. E a ideia central do determinismo newtoniano está aqui escondido já. Ou seja, colocando de uma outra maneira que vai ser também bem útil para a gente pensar. A gente pode dizer o seguinte, você tem direito de escolher de que ângulo você vai soltar o pêndulo. Você tem direito de escolher que velocidade você vai dar para o pêndulo. Claro que se você der uma velocidade muito alta, você pode arrebentar o fio. Mas isso tudo bem, isso não vem ao caso. A questão é que você pode, ao seu bel prazer, escolher posição e velocidade. Mas você não tem o direito de escolher a aceleração. A partir do momento que você fixou o ângulo, a partir do momento que você fixou a velocidade, pronto. A sua aceleração está fixa e determinada e você não tem nenhum direito de mexer nela, tá? Então esse é um aspecto absolutamente central da mecânica e do princípio do determinismo newtoniano. Como outro exemplo, vamos agora analisar uma partícula isolada. Então, por hipótese, uma partícula que está infinitamente distante de todas as outras partículas do sistema, de todas as outras partículas, desculpa, do universo. Então, ela própria já forma um sistema isolado. E aí, nesse caso, quer dizer, essa fórmula geral aqui vai ficar mais simples, que agora eu tenho a aceleração de uma partícula só, e essa aceleração é função da posição e velocidade, tá? Dessa partícula. E aí, o problema central é determinar que função é essa. Na verdade, boa parte do nosso curso de mecânica vai estar ligado justamente com a gente conseguir determinar quem é essa função aceleratriz. E é em parte por isso que mais para frente a gente vai introduzir o conceito de força e tal. Mas, então, em problemas mais gerais, a gente vai abordar isso ao longo do curso, mas no caso da partícula isolada, a gente pode já responder essa pergunta de uma maneira bem geral. Quer dizer, a ideia, como a gente viu, a gente está no referencial inercial. O referencial inercial é um referencial no qual o espaço é homogêneo isotrópico, então não tem nenhuma direção especial. Se a partícula está isolada, não tem nenhuma outra partícula em volta dela. Se não tem nenhuma partícula em volta e não tem nenhuma direção preferencial no espaço, não tem jeito. Essa função f, por isotropia, tem que ser zero. Então, é isso que está dito aqui, ou seja, o fato de não ter nenhuma direção privilegiada no espaço, você pode falar o seguinte: se essa função aponta para a direita, eu poderia perguntar, por que para a direita e não para a esquerda? Não tem ninguém para a direita, não tem nenhum agente físico, não tem nenhum objeto, não tem nada. A partícula, por hipótese, é isolada. Então, se essa função pode, do mesmo jeito, apontar para a direita ou para a esquerda, chega à conclusão que ela não pode apontar em direção nenhuma e ela tem que ser zero. Ou de uma maneira diferente, zero é justamente o vetor que aponta em todas as direções, se quiser. Ou seja, não tem como você ter isotropia do espaço e ter uma função f diferente de zero aqui nessa situação, tá? Então, dessa forma, a gente conclui o seguinte. A gente vê que se a aceleração é zero, a velocidade é constante, então a partícula isolada está em MRU. Aqui eu destaco que alguns livros, alguns cursos optam por definir o referencial inercial como justamente sendo o referencial no qual uma partícula isolada está em MRU. Aqui a gente optou por fazer um caminho diferente, assim, são maneiras equivalentes de pensar a mecânica, mas eu acho interessante a gente pensar numa perspectiva que destaca as simetrias da teoria, como eu discuti no vídeo passado. E aí, dada a maneira como a gente definiu o referencial inercial, esse resultado passou a ser um teorema, uma coisa que a gente demonstra a partir do que a gente já fez no curso. Ou seja, a gente vê que a lei da inércia, da nossa maneira aqui de construir, ela é uma consequência da nossa definição de referencial inercial e do princípio do determinismo newtoniano, tá? E um ponto importante é justamente destacar que você poderia perguntar o seguinte, mas a velocidade não quebra a isotropia do espaço? Você pode dizer assim, mas peraí, por que a partícula está indo para a direita e não para cima ou não para baixo? E a ideia é que isso não quebra a isotropia do espaço porque o V é uma condição inicial. Ele é algo, ou seja, a ideia é que em algum momento alguém colocou a partícula com essa velocidade. Isso não é uma coisa que é causada diretamente por nada. Ou seja, uma parte importante do princípio do determinismo newtoniano é justamente estabelecer a noção de causalidade da mecânica newtoniana. Ou seja, a ideia é que justamente acelerações precisam ser explicadas. Se você
pega um corpo num momento e vê que ele está acelerado, você fala, peraí, tem alguém causando essa aceleração. E esse alguém pode ser qualquer agente. Lá no curso de Física 3, você viu que esse alguém podia ser um campo elétrico, por exemplo. Mas o fato é, acelerações têm que ser explicadas. Velocidade, não. A velocidade, quer dizer, tudo bem, se você tem a velocidade em um instante, usando o princípio do determinismo newtoniano, se você conhecer também a posição, você pode ter a velocidade em todos os instantes. Isso é explicado, isso é uma coisa que é demonstrada na teoria. Mas a velocidade inicial é um parâmetro, é um input da teoria. Então, o princípio do determinismo newtoniano justamente reconhece quem é que são o que você tem que botar de entrada e o que tem que ser explicado pela teoria, tá? Deixo para vocês de exercício verificar que tem infinitos referenciais inerciais, ou seja, dizer o seguinte, que se esse princípio é satisfeito em um referencial inercial, mostre que essa equação aqui ela não muda, ou seja, ela é invariante, quando você vai para qualquer referencial que se mova em movimento retilíneo uniforme com relação ao seu referencial inercial. Então, isso vai fazer com que todo referencial que se move em MRU com relação ao referencial inercial, ele também é um referencial inercial, que as leis da física, inclusive, vão ser as mesmas nele. Por exemplo, aqui ilustrado no princípio do determinismo newtoniano. Isso vai ser um dos exercícios da lista, tá? Mas, enfim, tentem mostrar isso, essa invariância. Qualquer coisa, tragam para a aula para a gente discutir. Uma forma alternativa da gente pensar o princípio do determinismo newtoniano, que sempre que a gente olha o mesmo princípio por ângulos diferentes, a gente vê aspectos complementares, tá? Que permitem a gente perceber algo a mais do que a maneira anterior. E é o que a gente vai fazer agora. Então, por enquanto, esquece mecânica, pensa só nos cursos de cálculo. E nos cursos de cálculo você estuda a série de Taylor. A série de Taylor diz o seguinte, se você pega um certo instante aqui, um certo ponto, por exemplo, t igual a zero, tá? Se eu conhecer todas as derivadas da função em t igual a zero, eu consigo reconstruir a função. Então, de maneira gráfica e intuitiva, se você conhece a posição inicial, a melhor coisa que você consegue aproximar a função é por essa reta horizontal. É uma aproximação que até funciona bem no iniciozinho, mas rapidamente fica ruim. Daí, se você conhece não só a posição inicial, mas também a velocidade inicial, a sua aproximação de função melhora. Inclusive, lembra que, geometricamente, a interpretação da derivada é justamente como uma aproximação linear para a sua função. E aí você vê que agora melhorou um pouquinho. Se você conhece também a aceleração inicial, já fica bem melhor. Olha aqui que você tem uma região bem maior de acordo. E quanto mais derivada inicial você conhecer, melhor. E aí você vai demonstrar nos cursos de cálculo que se você conhecer todas as derivadas no instante zero, você é capaz de construir a função inteira, tá? Tem certas condições matemáticas que a função f tem que satisfazer, no caso a função x de t, né? Mas, ou seja, se a função for suave o suficiente, vai satisfazer. Aqui no curso de mecânica a gente vai supor que esse é o caso. Depois eu peço para vocês revisarem lá nos cursos de mecânica as condições, eu não vou precisar entrar nisso aqui, tá? Mas essa é a ideia da série de Taylor. Agora vamos comparar a série de Taylor com segunda lei de Newton. Então, olha só, a série de Taylor ela possibilita a descoberta de x de t a partir da posição inicial, velocidade inicial, aceleração inicial e x 3 pontos inicial e assim por diante. O princípio do determinismo newtoniano ele possibilita x de t conhecendo apenas a posição inicial, a velocidade inicial e a função aceleratriz, tá? Está aqui ilustrada na figura. Só preciso delas, não preciso de mais nada. Então, no certo sentido, esse conhecimento físico fez com que a gente, em vez de precisar de infinitas derivadas, precisasse de, na verdade, poucas delas. Só duas, só o x e o v e essa função aceleratriz. Então, nota que uma outra maneira de colocar que é rica é a seguinte. Velocidade é derivada da posição. Aceleração é derivada segunda da posição. E a derivada terceira da posição? Qual é o nome? E uma maneira de se enunciar a segunda lei de Newton, enfim, é você dizer que a segunda lei de Newton é a razão pela qual você não precisa saber o nome da derivada terceira. É um conhecimento irrelevante. Porque o conhecimento da posição inicial, da velocidade inicial, determinam qual é a aceleração, tá? E sabendo a aceleração, você descobre qual é a velocidade de posição seguinte e assim por diante. Você não precisa nunca chegar na derivada terceira. O que, na verdade, é um enorme alívio, porque quanto maior a ordem da derivada, menos intuitivo é o conceito. Na verdade, a derivada terceira ela tem sim nome, ela chama taxa de arrancada,
E para finalizar a aula, eu só queria mostrar como que ela é um conceito bem mais anti-intuitivo, cinematicamente falando. Então, a taxa de arrancada ela é um conceito bem pouco intuitivo mesmo. E a gente pode ver isso pensando da seguinte maneira. Olha todas essas funções abaixo que eu coloquei. Todas elas têm a mesma função velocidade. Então, elas só diferenciam aqui pela posição inicial. Você vê que os gráficos são muito parecidos. Eles só estão transladados para cima ou para baixo. Você olha para esses gráficos e reconhece que, de fato, ali você tem um movimento muito parecido. Agora, olha só o que acontece com as funções que possuem taxa de arrancada igual. Todas essas três curvas aqui têm a mesma função arrancada. E são movimentos que não se parecem de forma nenhuma um com o outro. Quer dizer, na realidade, a ideia é que se você olha para... uma outra maneira de colocar isso é o seguinte, o nosso detector, o nosso olho, ele detecta posições. A gente até tem uma intuição cotidiana sobre velocidade. Você consegue ver se um carro está vindo rápido ou devagar, se um bicho se move na sua direção rápido ou devagar. Agora, a gente não tem nenhuma intuição se a taxa de arrancada é alta ou baixa, tá? Realmente é muito fora, a gente teria que pegar e efetivamente fazer os cálculos. Para piorar, se você... só antes, aqui eu estou botando quais são as funções que eu usei para fazer os gráficos, depois se vocês quiserem pausa o vídeo e examina ela. Mas só para destacar o seguinte, a partir do conhecimento da posição, você pode obter a taxa de arrancada a partir dessa expressão. Tá? Demonstre essa equação. É uma equação aproximada, uma equação que às vezes em cursos de métodos numéricos você usa. Demonstre essa equação, mas o ponto é o seguinte, para calcular a velocidade, você precisa da posição em 2 instantes. Para calcular a arrancada, você precisa da posição em 4 instantes. Então significa que uma pequena incerteza que você tenha na posição, ela é rapidamente amplificada para o cálculo da arrancada. E vai ficando cada vez pior para derivadas mais altas. Então, realmente, não é só uma conveniência. Não é assim, poxa, a gente tem preguiça de seguir o Taylor e aí o Newton fez a nossa vida ficar mais fácil. É muito mais fundamental do que isso mesmo. Quer dizer, é a ideia de que realmente é muito, muito, muito pouco prático mesmo você precisar de derivadas maiores. Eles são conceitos muito mais anti-intuitivos. Então, é muito profunda essa revolução da mecânica newtoniana de dizer que você só precisa da posição e da velocidade para determinar a aceleração, e com a aceleração você consegue calcular o movimento. A gente vai ver depois como formula isso em termos de equações diferenciais, de maneira mais precisa. Para finalizar, coloco aqui uma frase do Laplace, que é um pensador muito importante do século XIX, e que sintetiza muito bem tudo isso que a gente discutiu na aula de hoje. Ou seja, ele coloca que você pode considerar o estado presente do universo como um efeito do passado e causa do seu futuro. Então aqui está todo o programa da mecânica sintetizado. Ou seja, a ideia é que conhecendo o passado você consegue prever o futuro. O passado é a causa do futuro. E aí ele vai dizer que o intelecto, que em certo instante conhece todas as forças que põem a natureza em movimento e todas as posições de todos os objetos do qual a natureza é composta, se tal intelecto fosse vasto o suficiente para submeter esses dados à análise, poderia abarcar em uma só fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo, bem como os da mais minúscula partícula, e para tal intelecto nada seria incerto e o futuro, tal qual o passado, seria presente ante seus olhos. Então isso sintetiza muito claramente o programa da mecânica. Só destacar alguns pontos. Primeiro, ele fala em força, não precisa, como a gente viu, basta falar em função aceleratriz. Tá? Além disso, ele é meio impreciso, que ele diz posições, mas precisa da posição e velocidade. Mas, por fim, é essa questão de se o intelecto fosse vasto o suficiente. Quer dizer, mesmo no âmbito da mecânica newtoniana, isso é uma super idealização, que seria possível fazer isso. Mas, na realidade, as limitações são muito mais fundamentais. Mesmo em princípio, hoje em dia, a gente sabe que não é possível você usar o princípio do determinismo newtoniano à risca no mundo. Tem limitações. A primeira limitação veio justamente da mecânica quântica. Então, a ideia é que você não consegue conhecer posição e velocidade com precisão infinita. Vocês veem lá no curso de mecânica quântica, vocês vão ver melhor isso. Tá? E mesmo em sistemas clássicos, você tem os chamados sistemas caóticos, que uma pequena incerteza na posição inicial é rapidamente amplificada e gera uma grande incerteza no futuro. Né? Então, por exemplo, o clima é um sistema caótico, por isso que enquanto você consegue prever eclipse para daqui a centenas de anos, você não consegue prever o tempo com um mês de antecedência. Porque justamente qualquer incertezazinha que você tem ali é rapidamente amplificada. Então, para dizer o seguinte, dentro do âmbito da mecânica newtoniana, o princípio do determinismo é a base principal dele,
Essa teoria tem zilhões de aplicações fundamentais e revolucionou o mundo. No entanto, é uma teoria que tem suas limitações e é bom que a gente saiba que esse princípio ele encontrou severas limitações no século XX. Tá? Na próxima aula, nós vamos continuar discutindo os fundamentos da mecânica.